Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre a PEC do voto impresso auditável rejeitou na noite de quinta-feira o substitutivo apresentado pelo relator, deputado Felipe Barros. Foram 23 votos contrários ao parecer ante 11 votos favoráveis. Por indicação do presidente da Comissão Especial, deputado Paulo Eduardo Martins, o parecer vencedor caberia ao deputado Júnior Mano, que declinou da função. Pelas regras, o parecer vencedor deverá refletir a posição majoritária no colegiado ou até sugerir o arquivamento. Os deputados devem voltar a se reunir ainda nesta sexta-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que, mesmo derrotado no colegiado, o projeto poderá ser analisado em plenário. Aspas. Comissões especiais não são terminativas, são opinativas, então sugerem o texto, mas qualquer recurso ao plenário pode ser feito, pontuou então o presidente da Câmara, Arthur Lira. E agora há pouco, ele confirmou em um anúncio feito na Câmara dos Deputados que sim, a PEC do voto impresso auditável vai à análise do plenário da Câmara dos Deputados. Lira disse o seguinte: pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar sim a questão do voto impresso para plenário, onde todos os parlamentares legitimamente eleitos pela urna eletrônica vão decidir. E eu friso, foram eleitos todos pela urna eletrônica, foi a declaração dada agora há pouco, há poucos minutos, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Vamos direto a Brasília, então. Análise inicial de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Isso. Muito boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Boa noite, Cris, aí de volta. Quem, Vitor, está mais aí? E o José Carlos Bernardes, Esse Bernardi com a gente também. Eu até ia anunciar isso um pouquinho mais adiante, Zé, mas já que você mencionou, eu aproveito para dar o recado aqui. Hoje, excepcionalmente, nós não temos as presenças de Augusto Nunes e Ana Paula Henkel. A Ana e o Augusto tiveram compromissos, na semana que vem estarão de volta aqui com a gente. O Guilherme Fiuza está chegando, já será conectado aqui para formar o nosso quinteto e por isso estamos recebendo aqui, lisonjeados como sempre, a Cristina Grêmio, conversando com a gente direto de Curitiba, no Paraná, e o José Carlos Bernardi aqui em São Paulo. Já a gente conversa, fala mais sobre essa questão aí do voto impresso auditável. Agora, sua análise, Zé, a respeito dessa questão. Boa noite mais uma vez, Zé. Pois é, muito bem. Muito boa noite a todos. Eu me sinto bem confortável aqui com vocês nessa bancada e analisando aí nossa senhora, que semana, hein? Pois é, olha, Vitor, a história é a seguinte, é verdade, uma comissão não pode substituir o plenário da Câmara dos Deputados, nunca pôde, mas é um sinal, é uma indicação e lá, nessa comissão, estão representantes dos partidos políticos e o número de representantes leva em consideração a proporcionalidade dos partidos na Câmara dos Deputados. Não é novidade, né? Vai ter que passar primeiro por essa votação chamado relator do vencido, né, que é a maioria da comissão, e depois deve, naturalmente, fazer uma apelação ao plenário e essa votação vai acontecer. Eu queria dizer o seguinte, eu sempre falei aqui de que esse projeto seria derrotado na fase de comissão. Eu tenho aquele vício natural que vocês conhecem de jornalista de não enganar a realidade. Então, quando um jornalista diz que o bandido matou o cidadão, não quer dizer que ele torce para o bandido, mas ele está relatando. E foi isso que eu sempre fiz e faço. O Constituinte de 88, ele foi muito severo ali com relação à emenda à Constituição. Difícil de aprovar uma emenda à Constituição. São necessários 308 votos favoráveis dos 513 deputados, né? 308 favoráveis, não é a maioria nem maioria absoluta. 307 votos contra 1 significa derrota de uma emenda à Constituição. A intenção, naquela época, no debate constitucional, foi exatamente de dificultar mudanças na Constituição. Então, só para colocar esse preâmbulo aí, dizendo que está certo. Deve ir ao plenário, né? E o meu relato era esse. A gente vive no Congresso Nacional e sabe que não tinha e não tem maioria para aprovar esta emenda da deputada Bia Kicis, que prestou um serviço extraordinário. O Brasil dormia em berço esplêndido, acreditando no processo eleitoral. Ninguém sabe como era processado, ninguém entendia, nem os deputados e senadores. Agora todo mundo discute, todo mundo quer saber. Para mim, não precisava uma emenda à Constituição para tratar disso e muito menos uma lei. Era só o Tribunal Superior Eleitoral trabalhar com
a investigação com a fiscalização dos partidos políticos. Eles recebem dinheiro para isso. Esse ano, 7 bilhões de reais foram indicados para os partidos políticos no ano que vem. 1 bilhão fundo partidário e 5 bilhões e 700 milhões para o fundo político, né? O eleitorado, no ano eleitoral. Então, os partidos têm que investigar. Eu acompanhei eleições americanas lá e vi em 3 eleições a formação de pessoas da comunidade, voluntários, e que fazem ali a bancada eleitoral, que fazem ali o processo eleitoral. Não precisa de justiça eleitoral e esses prédios caros. A prova disso é que até hoje tem um processo contra o presidente Jair Bolsonaro por impulsionamento de internet, impulsionamento irregular, porque ele é permitido pela legislação e não foi julgado até hoje. Quer dizer, para que a justiça eleitoral se não conclui? Então, não precisava da justiça eleitoral. Mas se tem a justiça eleitoral, que ela fizesse eleições limpas, tranquilas e transparentes. A eleição, ela tem que ser transparente, tem que convencer os vencidos e os vencedores. No Brasil, houve a inversão, né? Convenceu perdedores, mas não convenceu o vencedor. Mas tem que convencer todo mundo. Esta é a razão desse grande debate aí sobre o voto em papel e sobre o voto impresso.